A verdade é fogo. É para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos postados no canal. Deixe o seu like. Convide seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta, entregando a última Bíblia para nós, os filhos de Deus. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas, expostas e entregue a nós, os teus filhos, da carne e de fora da carne. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando, olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. Faremos alguns comentários e, a seguir, faremos a leitura do mesmo. O boletim desta semana versa sobre os pontos fundamentais da doutrina, que são o programa divino para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as duas testemunhas fiéis e verdadeiras. Ponto estes que bastaria para ser entendido e vivido consertar toda a humanidade. O programa divino para o espírito e a matéria é: somos emanados do princípio Deus, em estado de inconsciência, mas com as virtudes divinas que temos em potencial para desabrochar, porque somos filhos de Deus, o prolongamento de Deus. Quando se diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é em essência, não em forma. E as duas testemunhas fiéis e verdadeiras, primeiro, a lei de Deus entregue por Moisés. Antes de ser entregue por Moisés, já havia sido entregue no seio de outros povos e raças com menos mandamentos. Aí, de acordo com a evolução dos filhos de Deus, chegou aos 10 mandamentos, esse que está sendo distribuído pela humanidade inteira, radicada no seio da humanidade. Após o Espírito Filho de Deus ter a consciência de um Deus, um princípio, vai sendo entregue outros pontos fundamentais. Primeiro, a lei de Deus, que é o programa divino para todos os filhos de Deus. Depois, Deus envia um filho seu, geralmente um Cristo construtor planetário. No caso do nosso planeta, foi vivido pelo personagem de Jesus. Ele que viveu a função de Cristo modelar e modelador, ou seja, o exemplo vivo de como viver a lei de Deus. A encarnação de Jesus tem pontos fundamentais como a vivência da lei de Deus e a entrega do derrame de dons para toda a carne. Aquilo que foi prometido no Velho Testamento. E esta função coube a Jesus, porque o primeiro batismo de dons da história, os mediúnicos, foi entregue por Moisés, lá em Números, na igreja dos 70. Vamos ao boletim e a seguir. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, nosso Pai divino, abaixo do Senhor a toda a corte celeste, começando pelo nosso Mestre Jesus, João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, o Gabriel, entre outros, e as 3 legiões que o Senhor nos deixou nessa hora de transição de uma para outra era. São as legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de dor, pranto e ranger dos dentes.
as legiões médicas chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, nesse vasto trabalho nos hospitais da carne e de fora da carne, e as legiões que mantêm a disciplina e a ordem, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, os marinheiros, ciganos, guardiões, as floristas e as crianças, enfim, que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Somente esse boletim vivido e entendido é o suficiente para o Filho de Deus entender por que estamos aqui e para onde vamos. O programa divino e as duas testemunhas fiéis e verdadeiras. Em face de falhas, omissões, erros, distorções, tendenciosidades, capciosidades, maquiavelismos, defendendo interesses subalternos de grupos, igrejinhas, panelinhas e outras porcarias que bem denotam deficiências humanas, de encarnados e desencarnados, menos ponderados, avisamos. Primeiro, de um princípio, de um divino princípio, tudo emana, ele mesmo tudo sustenta e nele mesmo tudo atinge a sagrada finalidade. Chamam-no também Pai Divino, Deus, Senhor Absoluto, etc. Segundo, as leis regentes ou fundamentais e tudo quanto existe de anímico e cósmico provam e testemunha o onipresente, onisciente e onipotente, princípio emanador, sustentador e destinador. Terceiro, a Terra é parte integrante do cosmos geral, humanamente infinito, e a humanidade terrícola, ou chamada criação anímica, existe na Terra, é parte infinitesimal do todo anímico. Quem, em leis, elementos e fatos, dá-se a estudar, partindo da Terra, sondará o infinito geral, cósmico e anímico, e na intimidade profunda encontrará o princípio, Deus ou Pai Divino, com um tiquinho de inteligência e de honestidade, compreenderá muito bem. Quarto, nunca houve, nem jamais haverá em Deus ou no princípio mistérios, milagres, enigmas, etc. Tudo é questão de leis, elementos e fatos. E a infantilidade humana, passando, devem passar os falhos e ridículos conceitos sobre o princípio e suas leis regentes. Por infantilidade, o homem tem procurado impor a Deus as suas ignorâncias e mediocridades. Quinto, a lei de Deus e o Cristo Divino Molde constituem as duas testemunhas fiéis e verdadeiras. Valem como instituições divinas e contra elas ninguém jamais poderá triunfar. Quem contra elas se lançar será arrebentado, e sobre quem elas caírem será esmigalhado. No espaço e no tempo, a justiça divina fará ajustar contas totais, e ninguém terá com quem discutir. Apocalipse 11, 2 em diante. Sexto, tudo que é emanado do princípio, falsamente chamado criação, está sujeito às leis das etapas evolutivas, dos ciclos ou eras, ou em tempos de movimento, para atingir a finalidade. Ignorar esta realidade é cair em erros comprometedores. Sétimo, a Terra e sua humanidade já viveram a primeira metade evolutiva, devendo entrar gradativamente na segunda metade evolutiva. E para avisar disso, no devido tempo, diz o Apocalipse, capítulo 21 em diante: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Oitavo, ninguém deterá comoção alguma com seus fanatismos religiosistas, sectários ou por homens, livros, etc. O tempo presente assinalado no Apocalipse marca o de transição profunda, e quem não estiver com as duas testemunhas fiéis verdadeiras correrá riscos de tremenda significação na escala evolutiva. Nono, a lei de Deus não envia aos conchavismos religiosistas, sectários, etc., mas com reconhecimento do princípio único e amor a ele e aos seus semelhantes. Décimo, no Cristo Divino Molde estão implícitos vivência da lei de Deus com seu amor renúncia e do derrame de Espírito Santo,
ou generalização da revelação. O Verbo encarnado vale como síntese da verdade total para as humanidades em processo evolutivo, etc. Todas as humanidades de todos os mundos, em determinado tempo de seu processo evolutivo, recebem um código de moral divina e um Cristo exemplo de comportamento. Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente e onipresente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou Pai onipotente, sou distinto e sou todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou o todo e a parte, eu é que a tudo enfaixo. Sendo a divina essência, me revelo também em criação, e respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos. Vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada deísmos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para as minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou o eterno e o presente, sempre fui e serei em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram tempos idólatras e paganismos poerentos. Buscar-me no templo interior em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Leia os livros de Oswaldo Polidoro, leia os livros de Oswaldo Polidoro, que são os únicos que versam sobre as verdades bíblicas proféticas, ensinando o certo e para sempre. Responda aos filhos de Deus lotados no planeta. Quais são as verdades divinas fundamentais? O que sabem sobre um princípio ou Deus, sua impoluta justiça, os seus dons do Espírito Santo ou mediúnicos, distribuídos a seus filhos, e seus 10 mandamentos, e seus anjos ou espíritos mensageiros, entregadores de ensino e de graças? O que ensinou Jesus sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos? O que disse Jesus dos padres? Porque 77 textos bíblicos ensinam sobre os dons espirituais distribuídos por Deus a seus filhos? Porque Jesus não veio para dizer tudo sobre a verdade? Porque o Evangelho eterno, Deus só promete no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6? Porque Elias viria restaurar o que Deus entregou por Moisés e Jesus? Porque Elias viria entregar o Evangelho eterno prometido por Deus em Apocalipse 14, versículos de 1 a 6? Porque o Evangelho eterno seria entregue na Atlântida redescoberta, a América, onde foi entregue a Popol Vuh, ou Popol Vuh, a Bíblia Mãe, ou a primeira Bíblia entregue à humanidade? Porque Deus quis entregar o Evangelho eterno, a Bíblia final, onde foi entregue a primeira Popol Vuh? Ou Vuh? O que significa estar no mundo, o livro, Evangelho eterno e orações prodigiosas? Porque Elias ou Kardec não poderia fazer tudo em uma só encarnação? Porque não findará o segundo milênio sem vir as punições previstas em Mateus, capítulos 24 e 25, as mesmas do Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19? Sabe você, filho de Deus, que para ter respostas a todas essas perguntas, terá que ler o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, a última informação de Deus aos lotados no planeta, encarnados e desencarnados.
Sabe que, com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo e com ele no mundo... Desculpe, meus irmãos. Sabem, com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, o de Deus, não de seus relativos enviados, sempre falhos, omissos e incompletos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos a quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de suas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo o divino exemplo de Jesus Cristo. Graças a Deus. Quem foi Bezerra de Menezes? Foi a última encarnação do apóstolo Lucas, o médico, o que escreveu um dos evangelhos e inconfundível livro dos Atos dos Apóstolos. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas apresenta o divinismo prometido por Deus no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Estudem a oração dos divinistas, porque ela não coloca Deus abaixo de seus relativos, enviados. Isso que tem fabricado fanatismos criminosos, o que tem produzido desarmonias, ódios, sangueiras entre os filhos do mesmo princípio, o Deus. Oração dos divinistas. Peço-te a graça a Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, ó Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, princípio sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com a leitura dos boletins semanalmente, lembrando sempre, os boletins são lidos na íntegra e com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos, uma ótima semana e até a próxima leitura do boletim. Fiquem todos nas bênçãos divinas, graças a Deus.